Bem-vindos à TV Cresce Alagoas, o canal de notícias do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de Alagoas. E na edição de hoje vamos acompanhar a capacitação de fiscais e a uniformização de procedimentos do sistema COFES-Cresce, realizados para assegurar o exercício profissional legal. A meta da fiscalização dos conselhos de regulamentação profissional é garantir à sociedade serviços prestados apenas por profissionais regularizados e qualificados. Para que a fiscalização atenda melhor às aspirações de todos, a uniformização de procedimentos é essencial, a fim de zelar pelos interesses da sociedade e assegurar o exercício profissional legal. Uniformização de procedimentos e capacitação dos fiscais foram debatidas de 11 a 14 de dezembro durante o 4º encontro de fiscalização do sistema COFES-Cresce no Hotel Ritz Lagoa da Anta, em Maceió. Compondo a mesa de abertura do evento, estiveram presentes João Teodoro, presidente do COFES, Sérgio Cabral, presidente do Cresce Alagoas, Vilmar Pinto, diretor do COFES, Diogo Gama, também diretor do COFES, Augusto Viana, vice-presidente do COFES e Antônio Carlos Lessa, presidente da ADEPOL Alagoas. Além dos ensinamentos transmitidos, o encontro foi marcado pelo profissionalismo dos envolvidos. Durante 3 dias, a dedicação, responsabilidade, companheirismo e amizade entre participantes e organizadores foram fundamentais para o grande sucesso do evento. O reconhecimento de um trabalho bem feito foi muito importante para a motivação de todos. Nesse sentido, a diretoria do Cresce Alagoas agradece e compartilha este sucesso com palestrantes, diretores e presidentes do COFES, conselheiros e fiscais dos Cresces. Prezados, dando continuidade, a seguir será apresentada a palestra intitulada Registro da Incorporação Imobiliária e Registro do Loteamento. A palestra será ministrada pelo Dr. Rodrigo Toscana, que é advogado, doutor em Direito Civil pela PUC São Paulo e professor de Direito Civil da Universidade Federal da Paraíba. Com a palavra, o Dr. Rodrigo Toscana. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde a todos e a todas que estão conosco aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é um prazer muito grande participar deste evento, né? A convite do meu amigo Rômulo. Rômulo, que é um amigo antigo que eu tenho já no sistema COFES-Cresce, já em vários outros momentos eu também já tive a oportunidade de fazer outros trabalhos também para o COFES. E é sempre muito bom a gente estar por perto, a gente estar participando dos eventos que envolvem essa atividade importantíssima para a gente no setor imobiliário, né? A gente que gosta de direito imobiliário, que trabalha com direito imobiliário, no meu caso específico, eu sempre fico muito atento ao comportamento do mercado. E para a gente ficar atento ao comportamento do mercado, logicamente, que a gente precisa entender todos os personagens que estão participando da cadeia, né, ali de mercado imobiliário, né? E claro que o mercado de corretagem é muito importante para todos nós. Eu trabalho muito com os empreendedores, né, com os empresários da área, e os empresários da área sempre dão uma ênfase muito grande e uma importância muito grande a quem está na ponta da venda, né? Não adianta a gente fazer programações de empreendimentos sem que a gente possa vender, né? E eu sei também aqui que hoje à tarde eu estou diante de uma plateia que trabalha com a fiscalização, logicamente, da atividade. E essa fiscalização, logicamente, que acaba sendo também muito relevante para todos, né, na sociedade. Isso é um ponto que a gente também precisa destacar. Portanto, eu aqui estou me sentindo em casa e quero pedir autorização para vocês para tratar de alguns pontos que são de matéria jurídica, né? Eu sei que nem todo mundo aqui tem formação jurídica, provavelmente muitos dos senhores e senhoras devem ter alguma formação jurídica ou passado pela faculdade, nunca foram inscritos na UAB eventualmente, mas que possam ter alguma formação. Então, se por acaso eu disser alguma coisa que eu não fui claro, eu gostaria que vocês perguntassem, fique à vontade. Eu vou deixar para as perguntas mais para o finalzinho, para aí não atrapalhar o raciocínio aqui que a gente tem aqui pela frente, certo? A minha ideia é que a gente faça uma rota que passa
por 2 temas. Na verdade, eu nem tenho tempo para falar sobre esses 2 temas. Quando a gente para falar mesmo com mais detalhe sobre essas 2 temáticas que estão aqui nesse slide, a gente demanda um tempo muito maior de aula mesmo, de explanações. Não dá para a gente fazer isso num tempo reduzido. Então, eu vou primeiro aqui fazer uma dedicação mais próxima da incorporação imobiliária, no primeiro momento, e depois, se der tempo, a gente passa ali para as questões relacionadas aos loteamentos também. Mais recentemente no Brasil, em 2022, nós tivemos a chegada de uma lei importantíssima para todos nós, que é a lei do Serviço Eletrônico de Registro de Imóveis. Essa lei, que é uma lei que ainda é, logicamente, muito considerada nova entre nós, é uma lei de 2022, ela deu uma virada enorme de realidade, tanto na atividade incorporativa, como também na atividade dos loteamentos, né? Ela mudou bastante alguns aspectos, e esses aspectos eu vou aqui trazer, de um certo modo, mais destacado para vocês entenderem exatamente o que é que está acontecendo nesse ponto, tá certo? A lei do SERP, como ela é chamada, Serviço Eletrônico de Registro de Imóveis, o Conselho Nacional de Justiça, ele tem uma ideia que infelizmente ainda não conseguiu implantar, apesar da data, do prazo, para essa implantação já ter passado, mas a ideia é que se consiga construir um grande portal no Brasil, é um portal de internet, e ali você vai ter acesso a todas as informações sobre registros de imóveis no país, né? E isso está em andamento, aos pouquinhos isso vai chegando num ponto que vai ficando melhor, e logicamente que daqui a um curto espaço de tempo a gente vai ter um serviço muito mais preciso a respeito desse assunto. Portanto, quem estiver aqui em Maceió vai conseguir consultar imóveis que estão lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. Quem estiver em Manaus vai conseguir ver os imóveis que estão lá em Campo Grande. Portanto, a gente vai ter um sistema muito mais completo, todo eletrônico, e isso se dá muito por conta da lei do SERP, que é uma lei de 2022, uma lei recente que a gente teve no Brasil, tá bem? Bom, eu vou passar aqui, primeiro, como eu disse para vocês, pelo aspecto relacionado à incorporação imobiliária, para a gente não confundir os temas, certo? E por que eu não quero confundir os temas aqui? Porque, na verdade, nós temos uma sistemática legislativa, 2 sistemáticas legislativas bem diferentes, tanto para a incorporação como para os loteamentos. São dois assuntos diferentes. A incorporação imobiliária, ela tem um marco legal, que é um marco legal antigo já entre nós, que é a Lei 4.591. Todo mundo que está fiscalizando essa atividade tem que conhecer um pouco da Lei 4.591, que é uma lei de 1964. Né? Aí a gente já tem um certo tempo da Lei 4.591. Ela foi alterada várias vezes ao longo desse período todo de tempo. Logicamente, como eu disse ainda agora para vocês, a Lei do SERP alterou de novo a Lei 4.591, e ela tem uma série de modificações, foram feitas atualizações, e a gente vinha crescendo ali com alguns pontos que vinham relacionados à Lei 4.591. Essa lei, ela tem um marco histórico interessante, e o que eu quero mostrar para vocês daqui a pouco, que envolvia ali no começo da década de 60, mais especialmente no final da década de 50, no Rio de Janeiro, os primeiros empreendedores imobiliários surgiram no país, né? E o que é que acontecia? Eles começaram a fazer venda de imóvel em construção. E nós não tínhamos no Brasil uma lei para tratar do imóvel em construção. O que nós tínhamos nessa época, e antes de 1964, era o Código Civil Brasileiro, que é um Código Civil de 1916. Naquela época ali, era o Código Civil que estava vigindo no Brasil, né? E esse Código Civil de 1916, ele não tratava de compra e venda de imóvel em construção. Ele tratava de compra e venda de imóvel pronto. E a gente precisou regular essa atividade. Poxa, o cara começava a colher dinheiro de todo mundo. Imagine todos nós aqui dentro dessa sala agora. Todos nós construiríamos um fundo de dinheiro, que é isso que acontece com a incorporação imobiliária, né? Todo mundo constrói um fundo monetário ali. Esse dinheiro vai ser administrado pelo incorporador imobiliário, e ele vai pegar esse dinheiro e vai usar na obra. A ideia da incorporação imobiliária é justamente essa. E como não tinha regulamentação nenhuma, vários problemas surgiram no Rio naquela época. Daí, então, um deputado muito atuante do Rio de Janeiro convidou um professor que é muito conhecido na nossa área, na área jurídica, que se chama Caio Mário da Silva Pereira, e Caio Mário construiu um anteprojeto dessa lei que hoje é a Lei 4.591 entre nós, certo?
E vejam, a ideia do professor Caio Maia ela é brilhante, porque ele criou 2 momentos para a incorporação imobiliária. Preste bem atenção a esses nomes que estão aqui, que é um pouco diferente aqui, provavelmente para todos vocês que nunca, talvez, tenham visto isso com mais calma. Mas nós temos ali uma atividade que a gente chama de atividade incorporativa, que é justamente o empreendimento, a forma de se fazer o empreendimento em si. Quando uma pessoa vai idealizar um empreendimento, logicamente que o empreendimento nasce pronto. A gente precisa de algumas atividades. A primeira coisa que o empreendedor faz é comprar o solo. Ele precisa do solo. Ninguém vai construir sem solo. Então, ele vai adquirir o solo, ou vai adquirir o solo por compra, ou vai adquirir o solo pelas famosas permutas no local, né? Que a gente passou a chamar de permutas no local. Todo mundo aqui conhece. Vamos fazer aqui a permuta no local. Vou trocar o meu solo por futuras unidades aqui no empreendimento, né? Então, ou a gente compra ou a gente troca o solo pelas futuras unidades. E essa atividade incorporativa começa com a aquisição do solo. Então, eu tenho que comprar o solo, depois eu vou ter que contratar o arquiteto, vou ter que contratar um engenheiro, vou ter que contratar os pedreiros, vou ter que contratar o despachante, vou ter que contratar uma série de outros serviços, né? Eu não sei se vocês já pararam para ler uma planilha de incorporação imobiliária. É uma planilha que tem mais de 40 mil itens, desde o dia que você vai começar a obra até o dia que você termina a obra. São mais de 40 mil itens, parafuso, tem de tudo. Compra de parafuso, compra de vidro, compra de elevador, compra de pastilha externa. É um negócio estrondoso, realmente muito grande uma incorporação imobiliária. Por menor que ela seja, 2 andares, 3 andares, 10 andares, 30 andares, ela é muito complexa. No final das contas, ela é muito complexa. E essa atividade toda a gente chama de atividade incorporativa. E é essa atividade que a lei exigiu o registro. Foi essa atividade que a lei disse, para começar a vender tem que registrar isso aí. Não pode começar a vender sem registrar essa atividade, certo? Agora, logicamente que ninguém vai fazer isso porque acha bonito. A gente faz isso porque a gente quer ganhar dinheiro. A gente quer vender o que a gente está idealizando. E para a gente vender o que está idealizando, a gente precisa de um contrato para vender, que a gente chama de negócio jurídico corporativo, que normalmente no dia a dia da gente, a gente vê como contrato de compra e venda. Todo mundo aqui nunca vai ver um contrato chamado contrato de incorporação imobiliária, porque o que a gente vê mesmo é um contrato que a gente chama de contrato de compra e venda, né? Contrato de compra e venda que pode ser à vista ou pode ser em promessa de compra e venda. Aqui a gente vê mais promessa de compra e venda, né? Porque todos nós brasileiros normalmente somos lisos, né? Aqui, para quem é da região Nordeste, sabe muito bem que o liso é quem não tem o dinheiro, né? O cara que está zerado, não tem dinheiro no bolso para comprar à vista, então compra a prazo. Para comprar a prazo, você precisa de uma promessa de compra e venda, né? E essa promessa de compra e venda também precisa ser registrada. É o que eu quero mostrar para vocês um pouquinho mais na frente, com base nisso tudo. Essa foto é a foto que eu trago para sempre me deixar marcado entre nós como é que era a cidade do Rio de Janeiro em 1928, olha só, aqui está o Copacabana Palace, Copacabana toda bem esvaziada ainda, e é justamente na Avenida Atlântica, em Copacabana, que surge a primeira incorporação imobiliária do Brasil. Foi justamente que tudo começou aqui, um pouquinho mais à frente, lá perto do Forte de Copacabana, no finalzinho da praia aqui, tem a primeira incorporação imobiliária do Brasil, e daí para frente tudo começou, toda essa história de incorporação veio adiante, né? E hoje a gente vê que é uma atividade super desenvolvida no Brasil, né? Quando a gente pega para ver o conceito jurídico da atividade incorporativa aqui, que eu não vou ler aqui para não cansar vocês, mas em grandes linhas eu vou comentar, o que é que nós temos aqui na atividade incorporativa. O que o empreendedor quer é juntar todo esse conjunto de serviços, esse conjunto de bens, que eu ainda agora há pouco mencionei, ele faz essa junção de serviços e bens, e ele promete vender, ele promete entregar a você uma obra. Portanto, quando a gente trata dessa situação aqui, do ponto de vista técnico-jurídico, a gente diz que o incorporador ele tem duas obrigações com a gente. A primeira obrigação é construir, que é uma obrigação de fazer a obra, né? Fazer a obra propriamente. E quando ele termina a obra, ele tem a obrigação de transferir a propriedade da unidade imobiliária que a gente está comprando para quem está comprando ali, eventualmente a ele. São 2 obrigações principais. Construir, que é o fazer, e ao final a obrigação de dar, que é a obrigação de entregar a propriedade daquela coisa que ele vai construir ali ao longo de um determinado período de tempo, certo? Então, basicamente, é isso aqui que vocês estão vendo. Observem que, ao longo do tempo, isso aqui foi desenvolvendo também. Hoje a
gente tem incorporação imobiliária para os apartamentos, que isso aqui não é novidade, para as salas, para as lojas, para as sobrelojas, e aqui eu vou fazer uma menção especial para os lotes. Até 2017 no Brasil, nós não podíamos ter incorporação imobiliária para lotes. Inclusive, muitos dos senhores já devem ter se deparado com essa situação. Era uma situação bastante estranha que a gente tinha no Brasil, e realmente até 2017, isso era muito estranho, porque as pessoas faziam loteamento, prestem bem atenção a isso, os empreendedores faziam loteamentos, e nesses loteamentos eles passavam passavam um muro em redor do loteamento, fechava o loteamento e vendia como condomínio de lotes. Vendia como condomínio de lotes, mas isso não estava previsto na lei brasileira. A gente não tinha previsão a respeito desse assunto, até 2017. Quando chegou em 2017, a gente trouxe os lotes para dentro do sistema de incorporação imobiliária. Portanto, hoje, a gente também pode fechar a gleba de terra, fazer o lote, mesmo sem uma casa lá dentro, e vender o lote como um condomínio de lotes. Não há problema algum em torno desse assunto. Mas, até 2017, isso não existia. O que estava autorizado pela lei, portanto, pela Lei 4.591, era se fazer um condomínio de casas. Aí sim podia. A gente construir todas aquelas casas iguaizinhas ali e vender as unidades das casas ali para que as pessoas comprassem as unidades de casas como compra o apartamento, nos mesmos moldes que compram um apartamento, certo? Aí houve uma pressão muito grande do mercado, os ambientalistas, de modo geral, eram muito contra a ideia de condomínio de lotes, porque o condomínio de lotes ele tem um inconveniente ambiental grave, porque como ele não tem que obedecer aquelas mesmas reservas, as reservas legais de área de preservação que a gente tem na lei de loteamentos, né? O que é que pode acontecer? Você pode ter numa cidade uma grande gleba de terras e que a pessoa faça um bairro enorme ali, sem se preservar nada da natureza. Então, como todo mundo tinha medo disso, isso sempre foi um entrave no Brasil. Mas aí se deu uma cochilada, digamos assim, na lei, e aí o pessoal, foi lá e colocou em dezembro de 2017, uma possibilidade de se fazer o condomínio de lotes, que ainda bem, porque isso realmente não tinha sentido a gente não poder fazer isso no Brasil de modo legal. Muita gente pergunta, e como é que acontecia antes? Acontecia antes uma coisa meio maluca mesmo, pessoal. Não tinha autorização legislativa para isso, e o que se fazia era o determinado município, que a gente estivesse ali considerando, ele baixava um decreto, e esse decreto tratava da possibilidade de se fazer o condomínio de lotes. Mas o decreto não pode ser feito, porque a Constituição diz que não é através de decreto que essa autorização pode sair. Teria que ser por lei. Como não tinha lei, se baixava o decreto, se passou. Muitos dos empreendimentos, inclusive os famosos, que muita gente aqui já ouviu falar, mas eu não vou citar nomes, logicamente, os famosos faziam desse jeito também, né? E muitos também passaram por grandes dificuldades. Por exemplo, muitas vezes, como era um loteamento fechado, o Ministério Público chegava lá e dizia, peraí, o loteamento, isso aqui é um loteamento. Se é loteamento, a rua é pública. Se a rua é pública, abra a porteira lá na frente. Não pode ter porteira aqui, porque isso aqui é público. A rua é pública, a praça é pública. Você tem que abrir, porque esse aqui não é privado. E muitos empreendedores passaram por essa dificuldade. E tiveram que abrir efetivamente o loteamento, porque não era privado, né? Alguns outros conseguiram fazer um acesso controlado. Quando se brigava mais um pouquinho, se conseguia fazer um acesso controlado. Tanto é que hoje a gente tem uma figura no Brasil, o Brasil adora essas pernadas assim, né? Inclusive na lei, temos uma figura no Brasil que é o loteamento de acesso controlado. A gente tem essa figura. Ou seja, aqueles loteamentos antigos, de antes de 2017, que estão fechados, você agora pode ter a figura do loteamento de acesso controlado, que já não era como um loteamento fechado, como um condomínio fechado que a gente passou a conhecer desde 2017 no Brasil, certo? Algumas figuras dessas realmente existem na prática, tá bom? Bom, vejam, quando a gente está falando em incorporação imobiliária, muita gente pergunta, por que o nome é incorporação? Na verdade, não tem nada de difícil aqui, né? É incorporação por um motivo muito simples. Eu vou pegar um solo, como esse solo aqui, é lá em João Pessoa. João Pessoa é um dos melhores lugares do Brasil para investimento hoje. Como vocês sabem, a gente está passando por uma fase muito ativa em João Pessoa em termos de investimento imobiliário, né? E esse solo aqui é um solo enorme que a gente tem num bairro muito bacana lá em João Pessoa, chamado Altiplano, e
esse prédio agora mesmo está sendo incorporado lá. Por que a gente chama disso aqui de incorporação? Porque a gente está incorporando uma coisa a outra, a gente está incorporando essa construção nesse solo aqui. Então, se eu estou incorporando uma coisa a outra, a gente chama isso de incorporação, certo? Nada mais do que isso aí. Quando a gente trata da incorporação, tem alguns personagens que participam da incorporação. Esses personagens quais são? O incorporador, que é bom lembrar que nem sempre é o construtor, isso é uma confusão generalizada que a gente tem no Brasil hoje. Muita gente acha que o construtor é o incorporador, inclusive, normalmente, a gente chama o incorporador de construtor. Mas a lei autorizou expressamente que o incorporador não precisa ser construtor. O incorporador pode não ser construtor. Tanto é que muitas vezes a gente passa nas placas, e a placa é obrigatória, todo empreendimento no Brasil tem que ter uma placa. Eu acho que os senhores já devem ter prestado atenção a isso, né? A gente tem que ter uma plaquinha lá dizendo quem é o incorporador e quem é o construtor eventualmente. Na prática, em boa parte das vezes, o incorporador é também construtor. Ele compõe as duas figuras, normalmente ele tem as duas figuras num só. Mas nada impede que eu seja um incorporador. Eu não sou formado em engenharia, como você é formado em engenharia, que você me disse ainda agora há pouco que era formado em engenharia. Eu não sou engenheiro, não entendo nada de construção civil, nada, mas eu posso ser incorporador, porque eu vou lá e contrato um construtor para fazer a minha obra, certo? Portanto, a lei não diz que o incorporador tem que ser necessariamente um construtor. Embora, em quase 90% das vezes, a gente tenha na figura do incorporador também a figura do construtor. É bem normal isso acontecer. Do outro lado dessa relação jurídica aqui, desse contrato que a gente firma, existem os adquirentes dos imóveis. E aqui, pessoal, eu faço uma observação muito importante para todos. É que esses adquirentes aqui, eles são tidos para a lei como consumidores. E se eles são consumidores, eles precisam de defesa própria, uma defesa enquanto consumidores. Todos nós aqui, quando compramos as nossas casas, os nossos apartamentos, as nossas salas, os nossos conjuntos de lojas, os loteamentos, os lotes em condomínio fechado, nós somos consumidores. E se nós somos consumidores, a gente pode lançar mão do Código de Defesa do Consumidor. E aqui eu vou chamar a atenção a um ponto muito importante, porque eu sei que o foco, eu ainda agora há pouco estava falando com o Ronaldo Júnior aqui, cadê o Ronaldo? Não está por aí, pronto. O Ronaldo estava me dizendo, Rodrigo, o foco principal é por que é que a gente enfrenta tanta dificuldade com esse bendito registro da incorporação? Porque é muito simples, pessoal, a gente entender a lógica disso. Se eu tenho aqui um adquirente que é tido como um consumidor, o que o Código de Defesa do Consumidor pede a gente no Brasil é algo extremamente simples. Ele só quer uma coisa realmente importante para todos nós, é que a gente seja claro, que a gente seja transparente, que a gente informe adequadamente. O Código de Defesa do Consumidor é cheio de palavrinhas como essa: transparência, boa-fé, lealdade. Ele usa muito essas palavrinhas, que do ponto de vista técnico-jurídico, a gente traduz isso como uma boa-fé objetiva, uma boa-fé que depende da nossa lealdade contratual. E a gente precisa informar bem. Um dos pontos que a gente precisa informar bem é onde está o registro, como é que é feito o registro, né? Daqui a pouco eu vou tocar nesse assunto mais especificamente. Do outro lado, o que a gente está negociando? O que é que a gente está negociando? A gente está negociando, na verdade, o imóvel em construção. Muita gente pergunta o seguinte: como é que eu sei que é incorporação ou não é incorporação? É fácil, pessoal. Se tiver em construção, é incorporação. Quando é que termina a construção? Para fins da lei no Brasil, a construção se estende até o dia em que sai o habite-se. Quando sai o habite-se, acabou a construção. Até o habite-se tem construção, tecnicamente tem construção, certo? Então, existe a incorporação imobiliária desde o dia que eu registro a incorporação até o dia que o habite-se é expedido. Nesse período de tempo, nós temos uma incorporação imobiliária, certo? E é justamente essa incorporação que a lei exige que seja registrada, como a gente vai ver aqui um pouquinho mais na frente. A gente está vendendo imóvel em construção. Quando o imóvel está pronto, não é mais o caso da gente aplicar a Lei 4.591, porque a Lei 4.591 só se aplica para os imóveis que estão em construção ou a serem construídos, né? Porque é bom lembrar que tem um timezinho ali, tem um tempo que vai desde o momento que a gente registra a incorporação até o momento que a gente começa a obra. Porque ninguém começa a obra no outro dia que registra, né? O cara registra, chama todos os corretores, explica como é que vai ser o empreendimento e diz: vamos botar um empreendimento no mercado. Está todo mundo antenado aí, todo mundo já sabe como é que vai vender.
Quais são os itens de lazer, naqueles 50 mil itens de lazer, né, que tem hoje, né? O cara tem itens de lazer para tudo, né? Tem piscina, antigamente chamava cozinha na área comum, hoje é espaço gourmet, né? Foram dando uns nomes diferentes, né? Hoje tem espaço zen, né? Já viram o espaço zen, né? Também como é, que é aquela cadeirinha lá com o cara para sentar na cadeirinha para botar um sensozinho ali, aquele senso que tem um cheirinho, né? Olhando para um pagode chinês assim desenhado na parede, mas é um espaço zen, é um item a mais que tem lá para o cara vender. Então, o cara está todo mundo preparado, todo mundo está por dentro, vamos começar as vendas. Então, logicamente, que eu vou vender da hora que eu registro até o dia que vai realmente aparecer ali as questões relacionadas aos seus clientes para poder começar a venda, né? Agora, além daqueles outros aspectos, existe um aspecto formal aqui, que é o registro. Esse registro, vocês lembram daquela história da atividade incorporativa e do negócio jurídico incorporativo, que ainda agora há pouco eu fiz a distinção aqui, a grande atividade e depois como é que a gente vai vender o bem, né? A lei faz essa distinção e autoriza o registro da atividade e autoriza o registro do contrato compra e venda. Muita gente pergunta, quer dizer então que mesmo que o imóvel esteja em construção, eu posso fazer o registro do contrato do imóvel em construção? Pode, não há problema algum. Eu posso pegar o contrato de promessa de compra e venda e posso pegar, inclusive, o contrato de compra e venda à vista, porque a compra e venda também pode ter sido à vista. Os investidores normalmente fazem isso, né? O cara vai começar as vendas, aí chama um grupo de investidores e diz, ó, quer comprar? Quero, já está registrado, agora é o seguinte, eu vou pagar à vista. Quanto é que é o imóvel aí? 500 mil, eu vou te pagar 250 mil. 50% de desconto, eu quero 10 unidades dessa aqui. Não tem problema algum. Posso fazer desse jeito, pagar à vista, inclusive. E eu posso registrar a escritura já. Porque se eu comprei à vista, eu posso já ter a escritura da unidade autônoma, da fração ideal no meu nome já. Certo? Isso é possível também se fazer. A lei autoriza isso. Então, vejam, se eu não tiver a escritura, eu vou ter o contrato de promessa de compra e venda. Certo? E a lei também autoriza esse registro. E vocês sabem que no Brasil, isso também é um ponto importantíssimo, no Brasil, todo imóvel tem um número, pessoal. Todo imóvel tem um número. Esse número do imóvel se chama matrícula. Do mesmo jeito que a gente tem um CPF, do mesmo jeito que o carro tem o Renavan, né? Do mesmo jeito que a empresa tem o CNPJ, o imóvel no Brasil tem um número. Esse número é unitário, não pode ter mais de um número para cada imóvel no Brasil. O Brasil ele é organizado, é uma coxa de retalhos. O Brasil, do ponto de vista da lei, para fazer registro do imóvel, ele é uma coxa de retalhos. E como é que ele funciona? Cada cidade em que a gente mora, todo mundo aqui mora, evidentemente, no município brasileiro, né? Nós somos municipalistas no Brasil, todo mundo mora no município, não tem jeito. E dependendo do tamanho do município, a gente pode ter mais de uma circunscrição imobiliária, que é a divisão que a gente tem do país para se destinar os registradores de imóveis, certo? Então, por exemplo, eu estou aqui em Maceió, Maceió tem 3 circunscrições imobiliárias aqui na cidade. Eu conheço alguns, não sei se foi criada a 4ª, alguém é daqui de Maceió que possa confirmar, já tem a 4ª? Não, não tem a 4ª, são 3, né? Então, aqui nós temos 3 circunscrições imobiliárias. O que é que acontece aqui? Cada área da cidade de Maceió tem uma área geográfica destinada a essa circunscrição imobiliária. E cada circunscrição imobiliária é entregue a uma pessoa, que é um delegado do Estado. Esse delegado a gente conhece como registrador de imóveis. E o Estado ele delega ao registrador de imóveis os cuidados desse registro, dessa circunscrição. Então, o cara vai lá, faz o concurso público, passa no concurso e assume a delegação registral imobiliária. Ele é quem vai ficar responsável por todos os arquivos dos imóveis. E vejam, em cada circunscrição de cada cidade no Brasil, tem as matrículas. E esse é o ponto-chave da história aqui. Cada circunscrição tem várias matrículas. Por exemplo, tem circunscrições imobiliárias em São Paulo são 18. São Paulo capital tem 18 circunscrições imobiliárias. Cada circunscrição imobiliária de São Paulo cuida de mais ou menos 900 mil a 700 mil pessoas. E mais ou menos ali, você vai ter ali 500 mil matrículas, por exemplo, né? Vamos pegar aqui o caso de Maceió, que deve estar aí gerando em torno de 150 mil, 200 mil matrículas, provavelmente está nesse número aí. Então, ele vai lá cuidar de cada uma dessas matrículas, esse registrador. E é lá nessa matrícula, pessoal, que a gente faz o registro
tanto da atividade incorporativa como do contrato de promessa de compra e venda ou de compra e venda do imóvel em construção, certo? E cada imóvel no Brasil tem uma matrícula, porque a gente gosta de um sistema que tem em poucos países, mas o Brasil ele é elogiadíssimo por um sistema imobiliário registral super seguro. E por que ele é super seguro? Porque tudo está numa só matrícula. Tudo que acontece no imóvel está naquela matrícula. Então, por exemplo, o imóvel hoje é um terreno. Beleza. Aí José comprou o terreno, aí vai lá na matrícula e anota: Antônio vendeu para José. Está lá na matrícula. Aí José pegou e construiu uma casa nesse terreno. Aí ele vai lá na matrícula e diz: ó, construiu uma casa. E faz a averbação da obra da casa. Aí ele vai morar na casa, um tempão por ali. Um belo dia chega uma pessoa e diz: eu quero comprar a tua casa, José. Aí chega lá a empresa Vendes Mares, por exemplo, compra a casa de José, vai anotar lá no registro de imóveis. A Verdes Mares comprou a casa de José, está lá na matrícula. Aí ele vai pegar a matrícula agora e nessa matrícula ele vai dizer assim: ó, quero demolir a casa. Vai estar lá na matrícula. Tudo vai estar na matrícula. Tanto é que a gente chama o nosso princípio, o princípio que rege a matrícula no Brasil, é o princípio da unicidade da matrícula. Tudo é e princípio da concentração registral. Tudo é concentrado nessa matrícula, tudo acontece lá. Então, como tudo acontece lá, nós temos um sistema super seguro, copiado, inclusive, mais recentemente, pela China. A China veio para cá, os chineses vieram para o Brasil, pegaram o nosso sistema e copiaram um sistema registral imobiliário muito parecido com o brasileiro para a China. A gente já tem sistema na Rússia e temos o sistema europeu, que parece muito, a gente só não tem os tabeliães de notas na Europa fazendo a mesma coisa que faz aqui, mas os registradores de imóveis, que são vinculados aos municípios, são vinculados às prefeituras em alguns países europeus, também tem um sistema de unicidade de matrícula, certo? Então, esse é um sistema muito, muito forte, muito comum entre nós. Agora, vejam, voltando aqui à questão da incorporação imobiliária. Quando a gente vai fazer incorporação, a gente não trata de um contrato só, a gente trata de vários contratos. Tanto é que a gente diz que ele é complexo, é um contrato complexo porque tem mais de um contrato envolvido. São 3 contratos: compra e venda é o primeiro contrato, o outro contrato é de constituição, e no final a gente tem um contrato de instituição do condomínio edilício, que é o objetivo que a gente quer. Quando a gente vai construir uma coisa, uma obra, um prédio, um loteamento fechado, a gente quer que haja ali um condomínio edilício no final, que é o condomínio de apartamentos, ou de lotes, ou de casas, enfim, não tem problema algum. Esse nome edilício dá a entender que é só de prédio, né? Mas não é só prédio, pode ser casa também, pode ser lote, como eu já tinha dito aqui um pouquinho antes, certo? E quando a gente vai construir, a gente tem 2 modalidades de construção. Ou a gente faz por empreitada ou por administração. Em muitas cidades brasileiras, vocês já ouviram falar que o condomínio foi construído, que a obra foi construída no sistema de condomínio. Já ouviram falar nisso? A preço de custo, de condomínio. 90% das incorporações do Brasil são construídas no sistema de empreitada. E como é que a gente sabe que o sistema é de empreitada? O incorporador, ele sozinho decide tudo. Ele não precisa consultar ninguém durante a obra. Ele toma as decisões sozinho. Hoje eu vou comprar o cimento, amanhã eu vou comprar o ferro, depois de amanhã eu vou comprar a pastilha de revestimento, daqui a um mês eu vou comprar o elevador. Ele decide tudo só, não precisa dar satisfação a ninguém para decidir. Ele vai ter que dar satisfação aos seus clientes, claro, mas para decidir, nada. Ele decide tudo sozinho. É diferente do sistema de administração, porque no sistema de administração a gente tem um comando central, que é de uma pessoa que organiza o condomínio de construção ali, e as pessoas vão se reunindo, como, por exemplo, nós todos estamos reunidos aqui agora. Aí agora a gente vai decidir: pessoal, vocês estão com dinheiro no bolso aí? A gente está precisando comprar o ferro da obra. O ferro custa R$2 milhões. Vamos fazer uma cota para comprar o ferro. Vamos votar quem pode agora e quem não pode. Todo mundo levanta a mão. O cara diz: eu não consigo agora. Não foi aprovada a compra do ferro. Porque a gente tem que dar satisfação ao grupo. Não tem jeito. Aqui o sistema é diferente. É um sistema que é muito usual no Brasil, principalmente quando a inflação está alta. Porque como ele é a preço de custo, fica mais barato construir pela administração. Mas, hoje, 90% dos empreendimentos brasileiros se dão na forma de empreitada, certo? Muito bem. Visto isso, e feita essa introdução, porque eu passei por esses temas todos para mostrar para vocês alguns assuntos que são realmente importantes para a gente tratar do registro, eu acho que agora eu posso começar a tratar especificamente do tema que eu vim aqui falar, que é o registro propriamente, certo? Claro que vocês me desculpem, porque eu falo muito, eu sou muito perigoso, pessoal, vocês não têm ideia. Eu falo sem parar. Para vocês terem ideia, eu entro no elevador,
às vezes para subir um andar, e eu consigo conversar com a pessoa para subir um andar, para vocês terem uma ideia de como eu sou conversador. Eu sou muito perigoso para conversa. Então, eu adoro trazer roteiro também, fofoqueiro também. Eu adoro trazer, mercado é ótimo para fofocar, não é não? Eu adoro trazer o roteiro, porque se eu não trouxer roteiro, eu vou falar sobre tudo, menos sobre o assunto que eu vou aqui mencionar, né? Por isso que eu acabo trazendo roteiro, mas eu falo muito, eu sei que depois que a gente está falando durante um certo tempo, com o mesmo timbre de voz, é normal as pessoas dormirem, né, Ronaldo? É normal, estou vendo aqui algumas pessoas lá atrás já dando aquela soneca bacana, tal. A gente que está vendo daqui, a gente consegue ver melhor, né? O cara vai dormindo, dorme num tema e acorda no outro, né? Isso acontece muito. E aí, eu estou só fazendo essa parada para mostrar que agora eu vou entrar mesmo em questões registrais, né? E quem dormiu na primeira etapa tem uma boa oportunidade de acordar, né? Isso acaba funcionando. Esse aviso é um aviso, digamos assim, de boa-fé, né? Já que a gente está tratando de boa-fé contratual, né? Mas, pessoal, preste atenção num ponto aqui que realmente é super importante para a gente, muito importante mesmo. A Lei 4.591, como eu já disse para vocês várias vezes, foi modificada em 2022. E houve uma modificação que é de altíssima relevância para todos vocês que estão sentados aqui nessa sala agora. Muita relevância. E ela é uma alteração extremamente imperceptível. Se você não é da área, o cara que não é da área, que não é do mercado, ele não vai ver isso aqui. É engraçado. Simplesmente o cara não vai ver. Porque a lei alterou só essas duas palavrinhas aqui, nesse artigo 32, que é o artigo principal do registro, que trata do registro do memorial de incorporação. A lei ela é de 1964, e em 2022, a gente trocou a palavra que tinha aqui, a palavra que antes estava aqui, era o verbo negociar. Prestem bem atenção a isso. Antes de 2002, o verbo que estava aqui era o verbo negociar, né? E quando a gente via esse verbo negociar aqui, o que é que chamava a atenção da gente? A lei dizia assim, o incorporador somente poderá negociar, eu estou lendo a lei anterior, certo? As frações ideais de terrenos e as seções são construções que corresponderão às futuras unidades autônomas após o registro. Estão vendo aqui? Após o registro. No registro de imóveis competente, que é onde está a circunscrição imobiliária, que ainda agora há pouco eu falei, do memorial de incorporação composto pelos seguintes documentos, daqui a pouco a gente vai ver os documentos. Muito bem. O que é que a lei fez? Fez um pequeno ajuste. É como se a gente tivesse pego o rádio. Antigamente a gente tinha o rádio, né? Hoje a gente não tem mais o radinho. Eu estou fazendo aqui uma referência. Quem já nasceu de 1980 para cá já não sabe o que é rádio, né? Que ela fazia sintonia fina, né? Para você sintonizar a melhor rádio que você tinha ali. Fez uma sintonia fina aqui para dizer o seguinte, eu vou tirar a palavra negociar e vou botar dois verbos aqui, novos. São novos, 0 quilômetro. Alienar ou onerar. Aí vocês vão pensar, mas poxa, o que é que isso muda? Vocês vejam que nós, na área jurídica, nós nos preocupamos com detalhes, pessoal. Os detalhes fazem a diferença, né? E o que é que isso mudou para a atividade incorporativa no Brasil? É que o verbo negociar proibia fazer aquelas benditas reservas de unidades, que certamente vocês já ouviram falar demais aí no mercado. Então, o cara, por exemplo, idealizava o empreendimento, não fazia o registro da incorporação e chegava e dizia assim, eu vou começar a fazer as reservas. Quem quer? Não tinha isso? Aí o cara ia lá, fazia uma lista e, unidade 101, João, unidade 1001, Maria, unidade 2002, Antônio. Não tinha isso? Estava lá. Fazia uma lista para reservar. E o que é que acontecia? O verbo negociar proibia, inclusive, isso. Porque você estava negociando. Você estava negociando. E não pode negociar. Ou não podia negociar. O que é que a lei fez? Tira o verbo negociar pelo verbo alienar, que significa vender, doar, trocar, isso tudo é alienar, certo? E troca e coloca mais aqui o onerar é dar em garantia. Você vai ao banco para dar em garantia a fração ideal. Pode também, hoje em dia já pode, certo? Então vejam,
Veja, não pode antes do registro, logicamente, né? O que é que a lei fez? É tão sutil aqui que se eu não explicar para vocês assim com muito cuidado, vocês não vão entender isso aqui. Porque o que a lei fez foi, hoje eu posso fazer a reserva da unidade no mercado. Agora mesmo a gente teve um caso interessantíssimo em Balneário Camboriú, que virou já uma espécie assim de norte para a gente. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, evidentemente, lá, julgando um recurso a respeito desse assunto já, com base na lei nova. Houve um empreendimento muito grande em Balneário aqui. Quem é aqui de Santa Catarina? Aqui eu tenho alguém de Santa Catarina? Vocês trabalham lá em Balneário, né? Vocês trabalham em Balneário, em Floripa, não? Ou em outra cidade, não sei. Blumenau e Balneário, muito bem, a região também ali extremamente rica, é a região mais rica do Brasil, nesse exato momento, eu não tenho muita dúvida, só pede para São Paulo e olhe lá, né? Eu ainda tenho dúvidas de pede para São Paulo, realmente é uma região muito, muito rica. Eu tenho uma turma de pós-graduação lá, que eu vou com regularidade lá em Balneário, e eu fico muito impressionado com o tamanho das incorporações que tem lá. Então, o que é que aconteceu? Os caras colocaram o empreendimento em reserva, né? O Ministério Público entrou com ação civil pública contra o empreendedor, dizendo que não podia, e logicamente que provavelmente o promotor não viu que mudou a lei, isso pode ter acontecido. E aí, quando a incorporadora foi fazer a defesa, ele disse, eu não podia antes, porque antes eu não podia negociar, eu não estou vendendo, eu estou fazendo reserva. Portanto, sem dinheiro, posso até pegar uma calção, hoje pode até pegar a calção, um chequezinho lá, calcionando a reserva, não tem problema nenhum. Só não pode fazer o desconto do cheque ou de qualquer ordem que seja eletrônica mesmo, como, por exemplo, uma ordem eletrônica de pagamento ali, você não pode descontar, porque aí é venda, aí você consolida a venda. Porque na venda, a venda é caracterizada pelo desconto do preço. Quando você recebe o preço, você tem venda, então não pode fazer venda, mas pode negociar. Certo? Pode fazer reserva, pode pegar um título de crédito, uma nota promissória, pode ser eletrônico, pode ser física, não há problema algum nesse sentido, certo? Bom, e aí, pessoal, essa é a primeira observação que eu acho importante a gente fazer. Hoje pode-se fazer isso, está autorizado pela lei, tá bem? Outra questão interessantíssima aqui diz respeito aos documentos, né? Esses documentos, infelizmente, eu não vou ter tempo de tratar sobre todos os documentos, mas tem aqui essa letra A, que é do artigo 32, lá que eu mencionei ainda agora há pouco, que chama muita atenção também da gente. Muita gente pergunta, o incorporador, ele pode incorporar em um solo que não é dele? Por exemplo, eu sou incorporador e vou fazer uma construção sobre um terreno que não é meu, um terreno não me pertence, certo? Mas eu estou comprando esse solo, estou comprando a prazo. Eu chego lá para o dono do solo e diz, quanto é aí teu terreno? 1 milhão. Vou te pagar em 10 vezes de 100 mil. Tá bom? Tá bem. Eu posso pegar a promessa de compra e venda e registrar a promessa junto com o meu memorial de incorporação, pessoal. Porque a lei diz que eu tenho que mostrar o título de propriedade, que é o mais seguro, logicamente, se o cara tiver título de propriedade, melhor, né? Que não vai haver dúvida sobre a propriedade, mas eu também posso pegar a promessa de aquisição da propriedade, certo? A única coisa que a lei exigiu é que ela seja irrevogável e retratável, ou seja, não pode desistir, tem que ser em caráter irrevogável e retratável, certo? Então, eu vou pegar aquela promessa e registrar a incorporação também com a promessa, certo? Então, tanto posso fazer com propriedade minha mesmo, como na propriedade de terceiros, desde que eu tenha a promessa de compra e venda em caráter irrevogável e retratável, certo? Não há problema algum nesse sentido. Também aqui, todas aquelas certidões que a gente pede no Brasil, né? A lei pede muitas certidões. E por que a lei pede muitas certidões? Por uma questão básica aqui. A lei pede muitas certidões porque a gente quer que a incorporação seja idônea. O que se procura com a lei é a idoneidade do empreendimento, né? Eu quero que a incorporação seja toda bem feita, toda bem organizada, que não gere percalços para os compradores, que não haja picaretas no mercado. A gente trabalha na lei com isso. A ideia é justamente essa, que tudo seja de modo muito claro, tem que fazer cálculos de edificação, tem que pegar certidão negativa de tudo, previdência, dívidas gerais, enfim. Tudo eu tenho que fazer aquele memorial descritivo, que muita gente aqui já deve ter visto, né? Que normalmente fica a cargo dos engenheiros ou arquitetos, que eles fazem toda
todo o detalhamento ali de como é que vai ser o prédio, área comum, área privativa, tudo que vai se fazer está ali no memorial descritivo também, né? Isso também vai ter que mostrar o preço global da obra, vai ter que mostrar a divisão do terreno, e um ponto importante também aqui, é que o incorporador, ele é obrigado a mostrar uma minuta de convenção do condomínio. Vocês já tinham prestado atenção a isso ou não? Nós, quando vamos incorporar, nós somos obrigados a ter uma minuta da convenção de condomínio. Aí muita gente pergunta, mas para que uma minuta de convenção do condomínio, se no futuro eu vou entregar os apartamentos a quem comprou, e eles vão fazer um condomínio, e eles vão lá decidir o que é que vão fazer no condomínio deles. Vão passar a ser os proprietários, é verdade. Isso é verdade. Só que a lei se preocupou com um detalhe importante, sabe qual é? É que da hora que eu entrego a unidade, da hora que eu entrego o empreendimento, até a primeira reunião de condôminos, às vezes demora. Os condôminos, eles ficam desarticulados. Hoje em dia não mais, porque hoje a gente tem os grupos de WhatsApp, que são perigosíssimos, né, por sinal, né? Os grupos de WhatsApp facilitaram muito a vida das pessoas, mas antes a gente não sabia quem era quem ali no prédio. Então, demorava, você tem que escolher um síndico, o cara vai se candidatar, vai ter a assembleia, aquela história toda. Então, nesse meio termo, tinha que ter uma regra para aplicar no prédio. Para ter essa regra, eu preciso de uma minuta. Então, essa minuta ela é provisória, ela vai servir para a data da entrega do prédio, até que os condôminos façam a reunião, para decidir se vão manter aquela convenção ou não. Porque também, logicamente, que todos os compradores podem mudar a convenção, não há dúvida alguma, diante das regras aí sim de direito condominial, já não mais de incorporação. Certo? Então, ela serve justamente para isso. Também há um ponto aqui importante que a gente, daqui a pouco eu vou tocar na carência, mas a lei agora revogou uma parte que todo incorporador reclamava, que ele tinha que ir no banco e pegar um atestado de idoneidade financeira. E os bancos não gostavam de dar essa declaração, né? Porque, poxa, o cara está idôneo, o que é idôneo financeiramente, né? É o cara que tem na conta lá 10 milhões de reais, e o incorporador que tem 1 milhão e vai construir com o dinheiro da venda das unidades. Esse não é idôneo? Não tem sentido. Isso foi revogado. Não tem mais. E tem aqui, por último, o último documento, ele é bem interessante, sobre vaga de garagens, né? As vagas de garagens nos empreendimentos, eu não sei se vocês conhecem bem essas regras de vaga de garagem. Nós temos no Brasil 3 tipos de vagas de garagem, né? Esses 3 tipos são as vagas que são tidas como unidades privativas mesmo, como um apartamento, ela pode ser como se fosse um apartamento. As vagas de garagem que são condominiais, portanto, que pertencem a todo mundo ali, ao mesmo tempo, né? E as vagas de garagem que são prolongamentos das unidades, que é o tipo mais comum no Brasil. Quando você compra um apartamento, na descrição do apartamento vai vir dizendo lá, o teu apartamento tem 100 metros quadrados. Só que desses 100 metros, tem 20 metros quadrados de garagem. Só que a garagem não está do lado do apartamento, a garagem está lá embaixo. Mas ela é componente da área do apartamento. Alguns prédios no Brasil, a garagem está do lado. Por exemplo, em São Paulo, a Vila Nova Conceição, que é um bairro muito chique de São Paulo. Quem é que é de São Paulo aqui? Alguém de São Paulo? Que conhece bem a Vila Nova ali. Vila Nova Conceição tem prédios super sofisticados, né? E lá em São Paulo, lá na Vila Nova, tem um prédio cujas vagas de garagem são do lado do apartamento. Então, o cara entra com o carro no elevador. Veja, não é o cara entrando no elevador, é o carro que entra no elevador. O carro entra no elevador, você vai até o seu andar, 10º andar, por exemplo, manobra o carro já no 10º andar e bota vizinho à sua porta. Abriu a porta, já é o apartamento. Isso é vaga de garagem em prolongamento. Só que as nossas, de pobres mortais, ficam lá no subsolo, né? Essa galera abre a porta, já está lá, é diferente. Mas só para vocês entenderem o que é uma vaga prolongamento, é essa aí. A nossa é lá embaixo e de quem pode pagar é do lado, somente, não muda nada. É igual. São 3 tipos de vagas. Vaga prolongamento, que é a mais comum, vaga condominial e a vaga privativa. Ela tem uma matrícula própria, pode ter. Muitos empreendedores sabem que as vagas de garagem elas são super rentáveis no empreendimento, né? Então, eles colocam lá o seguinte, eu vou construir aqui 100 vagas de garagem e vou deixar 10 vagas para mim. Eu vou ser dono de 10 vagas de garagem aqui. Porque eu sei que o cara que vai vir morar aqui tem um filho, que vai ficar adolescente, vai ganhar um carro, vai querer parar o carro em algum lugar, não vai ter onde parar, e ele vai comprar a vaga de garagem minha, eu vou vender um negócio que mede, quanto mede a vaga de garagem? Não sei, 2 por 12,5,
12,5 metros quadrados, né? Vou vender por uma fortuna, porque o cara está doido para comprar, ele vai pagar, sei lá, 30 mil metros quadrados aí, brincando, né? Que ele vai querer ter o sossego dele. Então, você pode fazer a vaga de garagem só com a matrícula para ela também, não tem problema algum, certo? E o que vai acontecer é, eu tenho que fazer uma declaração sobre isso, para dizer se essas vagas, quais são os tipos delas, de quem é quem, quando é que elas se situam. A lei pediu para fazer esse tipo também de referência, certo? Bom, uma outra questão importantíssima, também modificada pela lei em 2022, é que nós passamos a ter aqui uma questão que tem gerado uma polêmica gigantesca. Mas essa polêmica, que é gigantesca, a gente já entendeu que ela é uma polêmica que mexe com dinheiro. A questão é só dinheiro. Porque a solução jurídica existe, facinho, mas ela mexe com dinheiro. Por que ela mexe com dinheiro? Porque esse parágrafo aqui, do artigo 32, ele foi inserido agora em 2022, pela Lei 14.382, que é a famosa Lei do CEP, como eu disse para vocês ainda agora há pouco, certo? Muito bem, o que é que aconteceu com a Lei do CEP? Ela disse que, na hora que eu faço o registro do memorial de incorporação, eu crio um condomínio especial que não é um condomínio de apartamentos, é um condomínio de frações ideais. Vocês conseguem entender isso? Um condomínio de frações ideais. E aí vem uma discussão. Tudo bem, é um condomínio de fração ideal, mas como é que pode o condomínio de fração ideal ter a ver com condomínio de edifício? Se o edifício nem sequer está pronto ainda, agora é que eu estou registrando a incorporação. Não tem como estar pronto ainda. Agora é que vai começar a brincadeira, né? E aí a lei, os intérpretes da lei foram para cima, foram para baixo e conseguiram desenhar um conceito que a gente chama de condomínio proto-edilício. É um nome meio esquisito, né? Não precisa decorar isso. Mas é só para saber que, na hora que a gente faz o registro da incorporação hoje, eu posso ter um condomínio especial que a gente chama de condomínio proto-edilício, que é o condomínio antes proto é de anterior, certo? Antes do condomínio edilício propriamente, do condomínio de apartamentos, por exemplo, se a gente for pegar aqui os apartamentos, certo? E por que é que isso é uma questão que gerou polêmica e que mexe com dinheiro? Porque os incorporadores, quando fizeram, principalmente pressionando na mudança da lei, eles queriam que esse registro fosse único. Quando o cara fizesse o registro da incorporação, e lá depois, quando terminasse a obra, ele fosse fazer a verbação da obra, fosse um ato único que não precisava pagar 2 vezes. Só que, no final das contas, não tem como fazer isso. E por que não tem? Porque não há como a gente criar um sistema de condomínio de bem imóvel se o imóvel não existe ainda. O imóvel está em construção. Então, esse condomínio não é do próprio imóvel, é um condomínio das frações ideais que estão sendo alienadas ali, certo? Por isso que hoje a gente já está mais ou menos organizado com isso, já tem algumas decisões dizendo que é realmente assim, você tem um condomínio de frações, vai vigorar enquanto você tem a obra em andamento, quando terminar a obra, que fizer a verbação com a habites na mão, aí vai se criar o condomínio edilício mesmo, aí sim, que agora você já tem um imóvel correspondente ao que está no registro, certo? Agora, o que é importante para a gente, que vocês precisam saber bem disso, isso aqui é um assunto importante para quem fiscaliza, é que na hora que eu faço o registro da incorporação, isso aqui é um artigo lá da Lei de Registros Públicos, mudei um pouquinho aqui a lei de registros públicos também é uma lei antiga no Brasil, é de 1973, e essa lei, ela diz hoje que você, na hora que faz o registro do memorial de incorporação, você, na verdade, vai ter as identificações das matrículas já. Olha só que coisa interessante. Até 2022, nós não tínhamos isso. A gente só conseguia ter a matrícula imobiliária depois que você terminava a obra, porque você levava o habites, aí você tem a matrícula geral, essa matrícula geral ela tem um nome carinhoso no Brasil, que a gente chama de matrícula mãe, né? Que é a matrícula do solo, é chamada de matrícula mãe, a matrícula geral. Essa matrícula geral, que é a matrícula do solo, você tinha lá o prédio incorporado nela, e esse prédio gera filhotes, e assim a gente se refere mesmo no dia a dia da gente, sabia? As matrículas filhotes, que são as matrículas que saem da matrícula mãe, que são as matrículas dos apartamentos, certo?
Só que essas matrículas filhotes, a gente só conseguia fazer essas matrículas no final, quando tudo estava já terminado no empreendimento. Terminou o empreendimento, aí você tinha a possibilidade de fazer a averbação das matrículas, certo? Hoje não é mais assim. Hoje a gente já pode fazer a abertura das matrículas já no começo da obra. E você já pode dar cada fração ideal em garantia ao banco. Por exemplo, o banco chega lá e diz: quer que eu financie a tua obra? Quero. Não tem problema nenhum. Vou fazer alienação fiduciária sobre todas as suas matrículas. Não tem problema algum. Porque na hora que eu faço o registro da matrícula, eu passo a ter hoje a matrícula especificamente para aquela fração ideal já desde o começo. Nem preciso esperar o final da obra mais, certo? E aí, então, isso foi uma modificação super importante. Nós tínhamos isso no Brasil, só que não era uniforme. O Brasil é uma federação que tem leis nacionais, como todo mundo sabe bem, mas existe uma regra para os serviços de notas e registros no Brasil. Esses serviços notariais e registrais, eles obedecem a uma regra das corregedorias de justiça locais, né? E como essas corregedorias são muito duras, logicamente, no segmento, na orientação dessas regras, o que acontece é que a gente precisa realmente estar o tempo inteiro antenado com essas regras, de advogados, registradores, notários, ninguém pode fugir das regras, né? E as regras das corregedorias. Então, o que acontecia no Brasil? Você tinha corregedorias que admitiam fazer isso e corregedorias que não admitiam. E agora você tem uma regra nacional. Hoje pode, não há problema algum, fazer desse jeito aqui, certo? Muito bem. Aqui vem um outro ponto que é de altíssima relevância para vocês todos. Altíssima relevância. É que a própria lei, aqui a lei de incorporação de novo, artigo 32, parágrafo 3º, diz que eu só posso começar a vender, todo mundo já sabe vender, a gente só pode vender depois do registro, e todo o material publicitário, pessoal, e aqui tem muito a ver com vocês, porque os corretores, eles trabalham com material publicitário na mão, e o material publicitário, ele tem que ter identidade com o que vai ser realmente construído, e para eu saber da identidade com o que vai ser realmente construído, eu preciso saber onde é que está o registro, e no material publicitário tem que estar o número do registro. Como eu disse para vocês, tem que ter o número da matrícula. Toda matrícula tem que estar lá no material publicitário, certo? Então, a lei exige, está aqui, ó, constará obrigatoriamente, olha só, não tem nem dúvida, né? Constará obrigatoriamente no material publicitário o número do registro. Tem que ter o número do registro. Não pode deixar de ter. Eu trabalhei num caso, para um grupo de compradores uma vez, que o incorporador foi quebrando ao longo das obras dele. Fez a primeira, não foi bem, a segunda, começou a segunda para construir, para terminar a primeira, começou a terceira para terminar a segunda, aquela história que a gente já sabe no Brasil, que de vez em quando acontece, né? E aí o que aconteceu? Ele começou a ter dificuldade de fazer o registro da incorporação. Registrou a primeira, registrou a segunda, na terceira, já estava com a água no pescoço, depois foi ficando sem fôlego, e aí o que ele fez? Ele colocava no material publicitário dele o número do registro da primeira incorporação. Vocês acreditam nisso? Ele lançou 5, 6 empreendimentos, número do registro, R tal, número tal, matrícula tal, bababá. O cara olhava assim, tudo bonitinho, mas era o da primeira incorporação. Até que um belo dia, sempre vai ter um comprador bem atento, né? Sempre vai ter um cara organizado, né? O cara foi lá, olhou, quando viu, disse: não, mas isso é da primeira incorporação dele, não é dessa incorporação. Aí foi quando houve uma denúncia, o Ministério Público bateu em cima, quando veio ele já estava realmente quebrando e foi preso, esse cara chegou a ser preso, foi uma confusão, fugiu da cidade. É um script que a gente já conhece de um certo modo, acontece com uma certa frequência em alguns lugares. Logicamente que o mercado brasileiro hoje é muito seguro, a gente não tem problema grave no mercado brasileiro nesse exato momento, mas às vezes acontece, né? Isso aí realmente a gente acaba tendo alguns probleminhas com isso, né? Então tem que ter a informação de onde está o registro e principalmente, e aqui eu vou fazer uma menção mais especial nesse ponto, é que a gente precisa estar sempre atento com o que vai ser realmente construído, porque eu estou cansado de ver. Outro dia eu peguei um folder, o folder ficou pronto, e aí eu fui ver o folder de um cliente nosso, de um empreendimento de um cliente nosso, e o que é que tinha lá? Lá na cobertura tinha uma unidade que ia ser um restaurante, e eu cheguei para ele e disse: rapaz, e esse restaurante bacanaço aqui, né? Restaurante top, né? Estava lá desenhado, o melhor arquiteto, ele contratou um arquiteto bacana mesmo. Esse restaurante aqui, quem é que vai tocar esse restaurante quando essa obra ficar pronta? Ele disse: eu não sei. E como é que você não sabe? Não, eu vou vender.
a unidade e o cara vai colocar um restaurante lá. Mas como é que você sabe que é esse restaurante que ele vai colocar lá? Por exemplo, eu posso comprar uma unidade dessa, que é destinada a restaurante, até posso dar uma destinação, restaurante, até posso. Mas o cara pode botar lá uma lanchonete de cachorro-quente. É restaurante do mesmo jeito. É um restaurante fino, como ele colocou lá, eu não posso garantir. Se eu garantir, eu vou ter que fazer. Eu já vi processo, pessoal, eu moro em cidade litorânea também, e eu já vi uma condenação de uma empresa por conta de uma quadra de vôlei de praia, acredite se quiser. O cara comprou o apartamento e lá tinha um folderzinho com a área do vôlei de praia. E aí, logo depois que o empreendimento ficou pronto, a Secretaria do Patrimônio da União mandou tirar a rede, os paus do vôlei, são 2 paus, né? E a rede, tira, porque essa área aqui é da União. Aí o condomínio foi obrigado a tirar. Aí quando tirou, o condomínio avisou que tirou, ele notificou a construtora, dizendo, sabe o quê? Só comprei o meu apartamento por conta da quadra de vôlei. Então, já que a quadra de vôlei não pode mais, eu quero uma indenização. E ganhou, porque estava lá no folder, bem claramente, que ele tinha uma quadra de vôlei de praia à disposição dele. Ganhou. É uma coisa absurda, né, esse caso, né? Então, tem que ter correspondência real com o que tem lá no folder e com o que vai ser colocado lá na prática mesmo, certo? Bem, eu estou vendo aqui que meu tempo acabou, né? Estou ali já com o tempo bem esgotado, estou certo ou estou errado? Estou mais ou menos certo, muito bem, que eu vi que ainda agora há pouco passou 5 minutos, na minha cabeça já tinha passado mais do que 5 minutos. Mas vejam, sabe que eu estou preocupado? Eu tenho muita coisa para dizer para vocês, eu não tenho a menor ideia de como eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas não vai dar tempo de dizer tudo. Então, como não vai dar tempo de dizer tudo, eu pergunto, vocês querem fazer perguntas, querem tirar algumas dúvidas que sejam úteis para vocês, ou querem que eu ande mais um pouquinho aqui? Vocês querem fazer perguntas? Então, vamos fazer o seguinte, vou parar para usar o meu tempo para as perguntas, pode ser? Eu não sei se pode ser assim também, eu estou quebrando o script aqui. Ah, já abre normalmente? Ah, então tá, então vamos fazer isso agora, né? Trazer um vinhozinho, não é sexta-feira ainda, vamos aqui conversar agora com um vinhozinho na mão, tomar um vinho e bater papo sobre esses assuntos, pessoal. Daqui a pouco, se der tempo, a gente ainda conclui aqui algum outro aspecto, mas como o tempo está bem encerrado, vamos para isso aí, né? Vamos para essa parte, vamos lá. Alguém gostaria de fazer perguntas? Vamos lá. Água, vinho, tem que ter vinho, Sérgio, aí, não pode ter vinho aquelas mesinhas altas aqui para a gente bater papo. Bom, doutor, boa tarde. Meu nome é Eliseu. Fala, Eliseu. Sou do Cresce São Paulo. A minha pergunta é referente a essa alteração em relação às 2 nomenclaturas, né? Alienar e onerar. Entretanto, no artigo 66 dessa mesma lei, o termo negociar ainda prevalece. Verdade. E colocando justamente em risco a possibilidade da negociação à sociedade. Não cria aí, entendendo que é a mesma lei, uma aparente antinomia? Esse assunto foi levantado no julgado lá do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né? Mas hoje a gente está interpretando, veja, a área jurídica, né? Quem está interpretando a área jurídica, que a intenção da lei foi permitir as negociações prévias. Antes do registro, sem venda, não pode ter venda, não pode ter troca, não pode ter alienação nenhuma. Agora, fazer a reserva não há problema algum, mesmo que aparentemente haja uma antinomia, porque o que é que acontece? A lei nova, ela veio justamente na intenção de permitir, e esse artigozinho que você leu, na verdade, é um artigo que acabou não sendo reformado. Como é aquela história do esquecimento, né? A lei brasileira é muito complexa, aí acaba se esquecendo de fazer as alterações, mas a intenção do legislador mais recente é permitir as negociações prévias, né? Sem vender. Eu diria que não há motivo para a gente ter medo disso, sabe? Não há problema algum. O que não pode é descontar, não pode haver desconto de dinheiro. Por exemplo, o incorporador realmente receber dinheiro disso aí, receber dinheiro descontando, botando no bolso, pedindo para fazer um depósito prévio, isso aí não pode. Tá, perfeito. Só para concluir, é que lá em São Paulo é muito comum, agora eles estão usando dessa lei, dessa mudança, inclusive para fazer o termo de reserva, mas eles têm tabela com preços e fluxo de vendas, e
enfim, faz uma fila e acaba caracterizando a própria venda isso daí. Porque o desfecho disso não tem como a gente saber se realmente vendeu ou não vendeu. Agora, só para finalizar, de fato, voltando a essa decisão de Santa Catarina, o interessante é que o juiz, embora ele dê de caráter liminar favorável à construtora, ele condiciona a prevalência do termo de reserva em 90 dias, Sim. havendo registro. Isso é verdade, Também bem lembrado. não evidencia aí uma certa temeridade também do próprio juiz? É verdade, bem lembrado. O juiz, na verdade, criou uma regra que não existe. Na verdade, a regra não existe, mas ele fez essa ressalva lá. Mas não tem hora nenhuma na lei dizendo isso. Né? Voltando ao seu ponto anterior, que eu acho que é importante, que é essa questão de caracterizar a venda, certo? Vejam, eu não sei aqui se eventualmente eu estou falando também para empreendedores, certo? O dono da empresa propriamente, o dono da empresa propriamente. Mas o que acontece mesmo, pessoal, é o seguinte, é que há uma ansiedade muito grande para a venda, sabe? Há uma ansiedade grande para a venda. E por mais que a gente pare com a pessoa sentada a uma mesa, explicando para o cara, rapaz, não pode vender. É proibido vender. A lei não foi alterada para autorizar vender. A lei foi alterada para autorizar fazer reservas, ou seja, juntar um grupo que tem interesse realmente ali, mas não para vender. Mas insiste-se em vender. E aí, realmente, a gente não pode, digamos assim, selar isso, né? Na verdade, não tem como fazer venda. A lei não autorizou a venda, né? Está bem claro ali, né? O texto da lei me parece extremamente claro. Não pode, o somente poderá alienar é vender. Então, se eu recebo dinheiro, estou vendendo, então não pode. E não tem segredo, eu já vi todo tipo de marabalismo para isso. Recentemente eu vi um que eu achei sensacional, realmente. Uma mágica enorme, 3 ou 4 instrumentos contratuais, o cara fazendo uma mágica danada lá, mas o juiz não vai olhar para isso, pessoal, o juiz não vai olhar para a forma. O juiz vai olhar para conteúdo. Qual é o conteúdo? O cara está vendendo. E vender não pode. É como você está dizendo. Não tem jeito. Certo? Doutor Rodrigo. Segura só um pouquinho, que parece que tem uma pergunta de vocês aí. Não tinha aí no... Ainda... Tá, fala. Isaías do Paraná. Doutor, ainda sobre esse assunto, porque é o seguinte, no Paraná nós temos um convênio com o GAEMA, que é um órgão do Ministério Público lá, que justamente fiscaliza essas questões e outras questões da área rural, certo? E quando nós começamos e antigamente a gente ia e não deixava nada, nem apresentar o croquis da obra, porque era proibido toda essa questão, certo? E quando nós começamos a voltar, parece que todo mundo já estava com essa decisão de Santa Catarina na mão. Todos. E colocou, boa, a decisão inclusive é boa. E a pergunta é o seguinte, essa decisão era interpartes, né? Interpartes. E quando nós tivemos acesso, que todo mundo falou, nem tinha ainda o recurso dela. Sim, agora já tem. Já tem, e a decisão foi favorável, a mesma coisa que a juíza tinha decidido. A decisão autorizando fazer as reservas, sem problema algum. Então, para que nós possamos entender melhor na nossa atividade prática, hoje é possível apenas o cadastro de reserva. Porque nós não vamos conseguir provar se está sendo vendido ou não. Ponto. Se ele nos alegar é um cadastro de reserva, é só isso. Nós temos que ficar quieto, porque pode. Pode. Não pode haver negociação, venda. Não pode haver venda. Negociar, senta com a pessoa, vai ver ali preço, forma de pagamento. Tudo bem, pode, só não pode receber. Porque na hora, a compra e venda, ela tem uma característica. O contrato de compra e venda, no conceito de contrato de compra e venda... Pessoal, só um pouquinho, pessoal. Viu, pessoal? No conceito de contrato de compra e venda, que é um conceito legal mesmo, a lei traz lá aí o Código Civil nesse caso, ele diz que você tem compra e venda quando alguém entrega alguma coisa a outra pessoa, e essa pessoa que recebe essa coisa, no caso o imóvel, paga um preço por isso. Na hora que paga preço, tem compra e venda. Aí não tem o que discutir, está errado. Está errado. Agora, negociar... Por exemplo, a gente vai sentar aqui agora, eu e Isaías. Vamos lá, né, Isaías? Eu sou incorporador, você é comprador. Aí disse, Rodrigo, como é que é? Disse, olha, eu vou lançar daqui a uns 30 dias, eu estou terminando aqui a documentação e tal. Vai custar R$1 milhão. Pode apresentar planta, inclusive? Pode apresentar planta, pode, tudo. Não tem problema algum, nada nisso aí, nada. Agora a lei autorizou isso aí, certo? Agora, o que eu não posso é receber parte do preço. Se eu receber, ainda que seja um sinal aí
pequeno, eu interpreto bem restritivamente esse alienar aqui, certo? A lei não está fazendo isso, porque realmente isso seria muito ruim para o mercado, né? O mercado ele acaba abusando um pouquinho de uma permissão mais ampla, né? Então, aqui a ideia é apenas fazer lista de reservas, negociar, mostrar planta, não tem problema algum nisso aí. Isso aí pode. O que não pode é vender, efetivamente vender. Certo? Isso vale para uma timeshare também? Veja, o timesharing, na verdade, é a lei criou várias espécies de condomínio no Brasil, certo? Um dos condomínios que a gente tem no Brasil é o condomínio em multipropriedade, né? E o condomínio em multipropriedade, ele também é formado a partir de uma incorporação imobiliária. Então, antes de ser um condomínio em multipropriedade, ele é uma incorporação. Então, eu aplico regras de incorporação para as vendas. Então, serve do mesmo jeito para o timesharing, certo? Mesma coisa. Não muda nada. Com licença, doutor. Tu tinha uma pergunta mais cedo. Tudo bem? Com licença. Por conta do horário, deixa eu ver aqui. Serão abertas mais 2 perguntas. Tá. Primeiro, doutor, boa tarde. Primeiramente, brilhante palestra. Você tinha realmente levantado a mão antes ali. Meu nome é Daniel, sou do Cresce Piauí. Na verdade, são duas perguntas bem simples. Existe a possibilidade de incorporar em imóvel de registro imobiliário patrimonial? Registro imobiliário patrimonial, eu não conheço o conceito. Me fale aí, o famoso RIP. Melhor. Se existe a possibilidade de incorporar naqueles imóveis detentores de patrimônio da União. Sim, não há problema algum, você pode incorporar sobre bens que pertencem ao patrimônio da União, só que tem um detalhe. Primeiro, o patrimônio da União recentemente, ele mudou algumas regrinhas, dizendo que você precisa de uma autorização prévia para fazer uso das áreas da União, certo? Mas, normalmente, não tem tido problema com isso, autoriza-se normalmente. Agora, como você está usando a área que é da União, que pertence à União Brasileira, ao Brasil, né, no caso, você precisa pagar a taxa de ocupação, porque está usando o imóvel da União, e todas as vezes que houver alienação da coisa, tem que pagar o laudêmio, certo? A União, inclusive, adora isso, porque ela ganha dinheiro com isso, é uma atividade rentável dela. Apesar de várias tentativas já de acabar com isso, mas a gente nunca acabou no Brasil com isso. Né? Entendi. E a segunda pergunta seria se é legal a questão do... Antes da incorporação, averbasse o contrato com o regime de contratação de sociedade de cota de participação. Geralmente promete-se uma cota como uma unidade autônoma. Certo. Deixa eu dizer uma coisa importante aí. Existe um contrato no Brasil que chama Contrato de Sociedade em Conta de Participação, que apesar do nome sociedade, não é sociedade, certo? Apesar do nome, não é sociedade. É um contrato que por acaso ganha esse nome, Sociedade em Conta de Participação, certo? E essa sociedade em conta de participação, a pessoa não compra uma coisa. A sociedade em conta de participação, ela gera um crédito. Isso é importante a gente observar. E se gera um crédito, eu não posso vender crédito no mercado sem autorização da CVM. Eu só posso fazer venda de crédito em mercado se eu tiver uma autorização da CVM, certo? Todas as vezes que a gente viu isso acontecendo na prática, enfrentou problemas. Agora, nada impede que um grupo pequeno de pessoas, ou um grupo determinado de investidores, na qualidade de investidores, e compreendendo que eles estão investindo em uma atividade financeira e não propriamente numa atividade imobiliária, eles podem se reunir para injetar capital nas mãos de um incorporador, que é uma pessoa jurídica que vai construir uma obra, certo? Aí tudo bem. Então, por exemplo, 10 pessoas aqui se reúnem e dizem, como é que é isso aí? Como é que vocês querem começar? Não, estamos precisando aqui de 10 milhões de reais. Tá bom, então cada um dá 1 milhão. Cada um ganha uma cota de 1 milhão, mas na qualidade de investidor. Você não pode abrir mercado para isso, fazer publicidade, chamar as pessoas para aderir a esse tipo de negócio, a não ser que tenha autorização prévia da CVM. Certo? Compreendido. Importante Obrigado. isso aí mesmo. Pode passar a palavra. Rodrigo, primeiro parabéns, sou Diego Gama, diretor-secretário do COFES. Fala, Diego. E também sou colega advogado, atuante em direito imobiliário. Que bacana. Né? E nesse Você mora segmento, onde? Brasília. Brasília. E atuo mais no segmento de regularização fundiária. Parabéns. Certo. Mas aí eu preciso trazer uma contextualização para a nossa lógica, para que saímos daqui com entendimentos mais uniformizados e não dissidentes. Perfeito. Vamos trazer para o nosso contexto. Falando isso para o incorporador, você tem uma ótica. Nós temos uma missão com a sociedade
de tutelar a probidade e a ética no mercado imobiliário. Sim. Ou seja, nós estamos dentro de um contexto deontológico do dever ser do corretor. Então, se eu tiver que ficar com uma interpretação, que não é a interpretação propriamente do artigo 32, eu vou para o artigo 20, inciso 5º da Lei 6.530, que diz que nós não podemos publicizar loteamentos sem o registro ou condomínios edilícios, sem a incorporação, sem o respectivo registro do memorial de incorporação. Sim. Digo isso porque não é possível negociar algo, e o João, a gente estava conversando aqui, sem que você publicize. Ou seja, você vai chamar alguém para negociar alguma coisa que você não sabe o que é, e entendendo bem as funções dos corretores e das imobiliárias, que não são idênticas às funções do incorporador. O incorporador, por exemplo, pode fazer um jantar entre amigos e negociar entre eles. Pode. Ele pode chamar para uma rodada de conversas e aportar investimentos. Pode. Isso é uma coisa. Mas pensando na atividade das imobiliárias dos corretores e tutelando o melhor interesse da sociedade, se o agente fiscal está com alguém que não tem memorial de incorporação, a tendência é que ele vai seguir o artigo 20º, inciso 5º. Eu acho que a gente não pode tergiversar com isso. E tem que explicar corretamente. Olha, isso se aplica ao incorporador, ao investidor, mas aquele que intermedia a operação imobiliária, ele precisa do memorial de incorporação, porque a gente vende credibilidade. Porque pode ser que e eu já assisti isso muitas vezes, como advogado e como corretor de imóveis, existe uma expectativa de fazer o empreendimento. Às vezes na permuta, e a permuta não deu certo. Às vezes na expectativa de obter um crédito, o crédito não dá certo. E você, enquanto imobiliária, sentou ali, prometeu, negociou, reservou, gerou expectativa e frustrou a boa-fé objetiva, por exemplo, com aquele cliente. Então, como agentes fiscais, como tuteladores da ética no mercado imobiliário, eu penso que a gente deve fugir um pouco dessa interpretação. Agora, óbvio, como empreendedor, eu entendo, a gente não pode refrear o empreendimento imobiliário, mas aí a gente não está aqui, a gente também é empreendedor, a gente também está do outro lado, mas aqui nós estamos com a camisa do sistema COFES-CRES. E com a camisa do sistema COFES-CRES, a defesa da sociedade em primeiro lugar. Perfeito. Maravilhoso. E, além do mais, eu acho que você tocou num ponto no começo da fala que eu acho que vale a pena a gente destacar. Se a ideia é a gente sair uniformizado, né, da nossa conversa, a gente tem que colocar na cabeça o seguinte: a lei não está proibindo que a gente faça negociação de empreendimento que ainda não esteja registrado. Realmente, isso é uníssono da doutrina jurídica hoje, certo? Agora, você tocou num ponto na explanação que eu acho importante. A lei também não disse hora alguma, autorizando expressamente, que você faça publicidade disso. Certo? Por exemplo, chegar e dizer assim, vou abrir aqui agora o mercado, a partir de amanhã, quem quiser venha fazer comigo aqui uma reserva. Não pode. Isso aí não pode. Agora, você tocou num outro ponto importante também na fala. Grupo de amigos, jantares, lançamentos para pequenos grupos, que era proibido antes, proibido mesmo, mas não podia mesmo. Antes da lei, não podia mesmo. Não há problema algum. Juntei lá 15 pessoas no jantar, vou lançar esse empreendimento, você é meu cliente há muitos anos, eu estou fazendo a reserva, vai ser assim e tal. Não vejo problema algum nisso aí. Está bem autorizado e seguro. Eu vejo com muita segurança isso aí, sem problema algum. Agora, também acho que fazer um folder para chamar um grupo indeterminado de pessoas para fazer reserva, aí não pode. Porque aí pode criar uma confusão. A confusão é que você aí está fazendo a publicidade de venda. E não é isso que você está podendo fazer. Né? Mas reservar, mostrar como vai ser o prédio, como vai ser o condomínio fechado, isso aí não vejo problema. É verdade. E muitas vezes acontece mesmo isso. Em nome... Você vai terminar agora, não? Já, né? Então, antes de você terminar, eu vou pedir a palavra, vou cortar a sua palavra para dizer uma coisa. Pessoal, eu não terminei ainda agora há pouco a fala, eu ainda tenho mais uns 15 minutos para concluir o que eu estou dizendo. Estou brincando, estou de sacanagem com você. Eu não concluí ainda agora há pouco a fala, porque eu realmente queria ouvi-los, eu queria saber, inclusive, o que é que quais são as dificuldades que vocês têm. E eu adorei essa experiência hoje à tarde aqui, sabe? Porque como eu vivo muito do lado de cá do balcão, né? Eu sou advogado de empreendedor, então o meu lado do balcão é um lado com outra ótica, logicamente, mas foi ótimo a gente conversar sobre esses assuntos. E eu não tive a oportunidade de dizer que foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, de estar nesse curto espaço de tempo juntos aqui, ouvir vocês também,
né? E dizer que sempre que eu for chamado, eu vou estar presente. Depois a gente vai dizer isso lá para Romo e para o nosso presidente também, lá em Brasília. João Teodoro, né, que é meu grande amigo João, há muitos anos. E dizer que realmente é um prazer muito grande estar aqui. Sempre que eu puder, eu vou participar. Quem quiser me encontrar ali pelas redes sociais, eu estou no Rodrigo Toscano ADV. E aí a gente se vê por lá. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Doutor, em nome da organização do 4º Encontro de Fiscalização, agradecemos pela grande contribuição e convido o presidente do Cresce Amazonas, doutor Paulo Júnior, para a entrega do certificado. E aí, Paulo? Obrigado por ter vindo aí. Olha aí. Cadê a foto? Temos foto aí? Olha aí. Cadê a foto, rapaz? Ó, eu adorei o meu nome aqui, Toscana, né? Da região da Toscana. Muito bem. Quem sabe o senhor não vai lá até Manaus? Vamos lá. Manaus, eu sempre estive lá, sempre gostei. Obrigadíssimo. Obrigado de verdade. Doutor...